Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à estreia desse projeto, que é um sonho para realizar, e não tem período melhor que realizações quando a gente está completando 30 anos de carreira. Pois é, 30 anos, 25 anos de carnaval, 30 anos de carreira artística, e Códigos do Corpo surge para fazer uma interlocução com pessoas inteligentes para falar de corpo, de representatividade, de arte. E para abrir, eu tenho um orgulho, uma satisfação enorme de trazer duas pessoas que são não só artistas sensacionais, mas amigos queridos que vivem da arte do samba e que constrói junto com esse mercado tão potente o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu estou com Luana Bandeira e Jorge Lozada, meus queridos, muitíssimo obrigado por aceitar essa conversa. Eu sei que a vida de vocês é uma correria e a gente que é artista tem que correr mesmo. Eu poderia abrir aqui falando um currículo enorme de vocês, mas eu prefiro fazer diferente. Eu prefiro que vocês se apresentem. Vamos começar com você, Luana. Se apresenta para mim, por favor. Primeiro, obrigada pelo convite. Quando a Aninha falou comigo, o Márcio criou um podcast, falei, já vem coisa boa aí. Então, eu sou muito feliz de trabalhar com você, primeiramente falando. E eu me considero artista, acho que desde a barriga da minha mãe. Ela fala que eu já sambava na barriga dela. E quando eu fiz 8 por 9 anos de idade, ela me colocou na capoeira. A primeira arte que eu tive assim, contato foi a capoeira. E eu participava da ONG Ação da Cidadania, que até hoje, né, é uma ONG que trabalha para erradicar com a fome, né, essa missão tão difícil, porém, eu fiz parte por muitos anos, onde eu sou moradora de Santa Teresa, né, desde quando eu nasci, minha mãe e minha avó vieram de Recife para lá, e a gente entrava dentro das comunidades mesmo para resgatar a galera que estava lá, as margens, e trazer para dentro da ação para conhecer a arte, para conhecer a dança, para conhecer o teatro. Então, eu fiquei nesse trabalho maravilhoso, que era um trabalho que não era trabalho, né? A gente era agente cultural e eu ficava, assim, muito feliz de ver quando a gente conseguia, de fato, resgatar essas pessoas. Quando eu fiz 18 anos, a gente já estava sem apoio, porque a ONG, ela sobrevive de doações, né? E aí a gente falou lá em casa, gente, o que a gente vai fazer? Aí a gente se juntou e criamos o Origens, que é um projeto também que visa resgatar a cultura afro-brasileira. Nessa época a gente tinha poucas representatividades negras, tanto na televisão quanto, né, nas lideranças. Então, o meu irmão, que sempre... Ele não é o mais velho, tá? O Marcos, ele Sim, não é o Marcos mais velho, Bandeira. porém, ele sempre foi, assim, o mais cabeça, porque ele sempre quis estudar administração, né, a coisa do teatro em si. Gente, a gente precisa tomar as rédeas e sermos os líderes da nossa vida e trazer essa galera pra gente. Porque quando isso acabou, eu fui trabalhar no centro da cidade, fui trabalhar com administração até, inclusive, mas eu trabalhava assim, né? Atrás do balcão, Sim. lá. Aí ele falava, não, a gente não pode desistir da arte. Eu falava, meu Deus, como que vai ser isso? E a gente se juntou, a princípio a gente dava aula nas comunidades, nas praças, e graças a Deus isso foi crescendo. A minha mãe sempre deu muita força pra gente, porque a gente nunca pensou assim, caraca, vamos largar a arte, vamos ser outra coisa. Não. Ela falava assim, gente, vamos, a artista que eu não consegui ser, eu quero que vocês sejam. Então, a gente ia atrás de editais, né, que sempre foi muito difícil ganhar o edital. Eu não sei há Sim. quantos anos eu e a minha família a gente escreve edital, gente. Não, principalmente quando se trata de cultura afro, cultura... Nossa. Sim, é bem difícil, é E bem a difícil. gente começou a ganhar há pouco tempo pra cá, Sim, tá? sim, sim. Então, assim, foi esse trabalho árduo de ir nas prefeituras, de ir nas comunidades. A gente dava aula ali no Estácio, Uhum. lá dentro tem uma organização ali no Estácio, né? Então, a gente pedia apoio lá para usar o espaço, para poder dar aula. Então, foi essa correria, assim, até que lá no Badalo de Santa Teresa, a gente tinha, né, um grupinho de amigos. Quando saía da capoeira, a gente ia lá sambar, de brincadeira. Adolescente, vamos sambar. Eu ficava lá brincando. E a nossa brincadeira era fazer, sabe o quê? Tacar a perna aqui. Porque capoeirista, né? Sim. Tem alongamento, a gente pá, com a perna. Aí o presidente do bloco me chamou, o Emílio, e falou, olha, Luana, eu quero te levar para Estácio de Sá. Eu falei, para Estácio de Sá? Ele é. Eu falei, caraca, escola de samba é para você ser passista lá. Eu falei, meu Deus, que incrível. Cheguei lá, Márcio, quando eu vi aquelas pessoas sambando, eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer isso aí, não. Porque, assim, eu sambava de brincadeira. Eu era do jongo da Serrinha, né?
fazer aula de jongo na Serrinha, era uma outra vibe, né? A gente criava espetáculos e tudo. Só que não daquela forma, né? Eu acho que o samba no pé da escola de samba é aquela coisa mais teatral, mais glamurosa. E eu vou te confessar que eu me achava feia, tá? É. Então, assim, o samba, ele foi também esse lugar que eu cheguei e que me ajudou a conhecer a Luana que eu sou hoje, a formar a Luana que eu sou hoje. Então, com toda essa carga de cultura que eu recebi da ação, todos os professores, dos teatros que eu passei, a gente formou o Origens. Então, a Luana Bandeira hoje é uma artista. Acho que eu sou uma pessoa que divulga arte pelo mundo. Uma empreendedora. Exatamente, uma empreendedora. Eu confio muito na missão que a arte me deu, que é de levar amor, que é de levar esperança através da dança, Sim. através do teatro, da música. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Ah, mas a gente percebe, Luana. A gente percebe, até porque você é uma inspiração para muitos jovens, né? Muitas meninas de comunidade, ou até mesmo fora de comunidade, constroem, entendem em você a possibilidade de ser alguém como artista. E o Jorge, com certeza, teve experiências e pessoas com quem ele se objetivou e falou, cara, um dia eu vou ser esse cara. Fala para mim, Jorge, conta pra gente. Cara, bom, primeiramente um prazer estar aqui, principalmente nesse projeto de estreia, né? Então é uma honra sempre. Eu, ouvindo esses relatos da Luana, me remeteu em muito, assim, a minha história. Eu fui uma criança um pouco depressiva, porque eu não aceitava que eu era gago. Eu sou gago, pode não parecer às vezes, mas eu sou gago. A minha terapeuta, na época, conversou com a minha mãe e falou, ele precisa estar dentro de coisas que ele gosta, ele precisa fazer atividades que ele gosta. E aí eu entrei, fui ser atleta, joguei handebol, joguei vôlei, e aí, do nada, minha mãe falou, ele gosta de carnaval, então leva ele pro carnaval. Lá é bom que ele interage com outras pessoas e talvez ele vá se soltando um pouco mais e tudo mais. E aí, fui eu. Minha mãe sempre mocidade, minha mãe é a única mocidade da minha família materna. Então ela me levou para a mocidade. No começo ela me levou e meio que travou, e aí teve aquela coisa, quando eu estava com cerca de 14, 15 anos, eu peitei minha mãe. Eu sempre fui muito incisivo, assim, né? Eu peitei minha mãe e falei assim, se você não me levar agora, eu vou fugir de casa e vou lá. Vou fugir com o circo. E aí ela pegou a bolsa correndo, não, calma, e aí fui. Me inscrevi na ala das crianças na época, com a saudosa tia Graça, que tá lá até hoje tomando conta disso. E no dia seguinte já era ensaio técnico, eu não sabia nada daquele universo. E aí eu me apaixonei, porque era uma ala só de crianças, então eram pessoas que regulavam a idade. E ali eu comecei a dialogar melhor com aquelas pessoas, né? Eu moro na Zona Oeste até hoje, mas eu nunca morei na comunidade da Vila Vintém. Então eu não tinha acesso àquelas pessoas, até por ser menor. Sim. E ali a minha transformação ela começa nesse exato momento, que eu tenho contato com aquela energia mágica do carnaval, das alas, daquele trabalho minucioso que era feito para resgatar, porque a ideia da ala das crianças e da ala jovem era resgatar esses jovens da comunidade, né? Então, a Escola Mirim, a estrelinha da mocidade, tinha como objetivo cercar aqueles jovens para que eles não entrassem em um outro caminho, né? Sim. E, consequentemente, eles faziam esse link com a escola-mãe para que incentivasse ainda mais aqueles jovens. E aí entrei eu ali, né? Vim de uma outra realidade, de um outro objetivo. Sim. E aquela transformação ali, aquele contato com aquela outra realidade que eu não conhecia, me transformou. Eu acho que a minha construção ela veio ali, em 2006, 2005, 2006, que foi quando eu tive o primeiro contato com essa ala, que era uma ala só de crianças, em sua grande maioria da comunidade da Vila Vintém e adjacências. E eu já havia feito dança antes, mas ali a coisa se intensificou, porque ao entrar para a ala jovem,
como eu era muito alto, sempre, eu fui Uhum. convidado para fazer parte da comissão de frente da Escola Mirim. E na Escola Mirim a gente era obrigado a fazer aula de balé, jazz, contemporâneo. Então eu saía, meu pai militar, não aceitava muito, ele foi um pouco contra no começo. E aí eu comecei a fazer aula de balé escondido. Eu saía de Bangu, ia de bicicleta até o Valqueire para fazer aula de balé, de jazz contemporâneo, porque eu era bolsista, não podia faltar. Sim. Nisso tudo eu estudava na Tijuca. Então, assim, eu ia com 12, 13 anos, de Bangu a Tijuca sozinho, na volta, em tempos de aula. Eu ia da Tijuca para o Valqueire para chegar em casa 9 da noite e no outro dia estar na escola de novo, 7 da manhã na Tijuca. Então, muita gente não entende hoje esse tumulto que é a vida do George, que tá aqui, que viaja, que faz, que acontece, que roda, que gira. Mas esse meu tempo, ele foi ocupado desde de muito novo para que eu não tivesse tempo vago para pensar que eu era gago. Basicamente foi isso. Entendi. Entendeu? Teve que correr atrás. Exatamente, desde muito novo. Então, essa logística que a minha mãe pensou de forma peculiar, eu posso dizer, me ajudou muito nessa construção. Porque, assim, quem diria hoje que o Jorge seria um gestor, um coreógrafo, um diretor artístico, né, que tivesse que lidar diretamente com pessoas, porque isso era o improvável lá atrás, né, mediante o meu histórico com a dança. Então, não só a dança, como a arte, o carnaval, ele me resgatou de uma forma que nem eu esperava e nem eu imaginava, porque eu era uma criança um tanto quanto retraída, mas aquilo, pra mim, na minha realidade, era normal. Sim. Né? Mas você... Eu fico imaginando, quando a gente sempre fala muito sobre carnaval e a possibilidade que a gente tem de resgatar vidas com o carnaval. O carnaval é a possibilidade. Não é? O que falta hoje? A gente vem discutindo muito, as escolas de samba estão envelhecendo. A gente tem nas suas alas 40, 50 a mais, né? Na sua grande maioria. Aquele encantamento que a gente teve mais jovem, né? Aquele encantamento de quem entrou criança. Eu infelizmente, não entrei em criança em escola de samba. Eu já entrei em comissão de frente, mais velho. Então, não tive esse momento de ter a possibilidade de ser jovem. O que falta? Qual foi o momento que o carnaval perdeu essa ligação com a juventude? Assim, o que falta pra gente que está no carnaval hoje? O que precisa ser construído para trazer de volta essa galera? Olha, eu acho que, na minha visão, a escola de samba ela teria que fazer jus ao nome. Né? Ser uma escola de fato. Falo muito isso. Uma escola que realmente forma profissionais do carnaval. Eu acho que a gente precisa cada vez mais profissionalizar essa galera, desde as criancinhas até quem já está há um tempo na escola. Porque você como profissional da dança, por exemplo, eu sou uma profissional da dança, sou artista, eu vivo disso. Só que dentro da escola de samba, eu não sou vista como uma pessoa que pode ser contratada, né? O meu trabalho, seja como musa ou como destaque, isso não é remunerado. Então, acho que tem alguma coisa errada aí. Porque a escola de samba, ela é um lugar que gera dinheiro, tem venda de ingresso, tem, sabe, venda de bebidas. Então, por que não um artista profissional estar lá dentro e não ser pago pelo trabalho que ele está fazendo? Sim. Então, isso, para mim, é um déficit. Isso teria que ser revisto. Entendeu? Você acha que isso afasta? Isso. Afasta pessoas que são da arte, que poderiam estar no carnaval, jovens que poderiam estar começando. Fala, cara, vou perder meu tempo, o que eu vou fazer lá? Não vou ter um futuro. Por exemplo, eu não penso tão radical assim, né? Uhum. Portanto que eu estou até hoje dentro das escolas de samba. Sim. Porque, para mim, é mais do que eu só ir lá sambar, poxa. Não, ali tem toda uma história, uma ancestralidade. A gente não samba só porque, é bonitinho sambar. Não, eu tive ancestrais que sofreram, que morreram, que sangraram, pra gente estar lá hoje. Então, assim, é importante pra mim, é um lugar de fala eu estar ali. Uhum. Porém, eu vejo algumas deficiências. Isso afasta, sim. Uma galera que já tem uma cabeça, que já tem um trabalho, afasta. Porque quando você vê um trabalho
tanto fora do Brasil ou no Brasil, que vai te remunerar, e a escola de samba não, você vai para o trabalho remunerado. Exatamente. Entendeu? Você acaba saindo da escola, mas continua trabalhando com a arte do samba. A grande construção é que a gente constrói a arte do samba no nosso corpo, vocês em especial, constrói uma história dentro do samba e não consegue ganhar dinheiro aqui, né? Vamos pra fora. Jorge é uma pessoa que tá sempre viajando. Às vezes eu vou te acompanhando e falo, meu Deus, acho que ele não vai aparecer no podcast. Ele vai mandar mensagem dizendo que está em outro lugar. Eu acho que a Aninha teve esse medo Teve também. esse medo, por isso que ela tá atrás. A Ana é fogo, tava Ana é atrás. sinistra. Como é que são essas viagens? Quando eu digo isso, assim, vocês dois viajam muito. O que vocês sentem lá dentro, no retorno de valorização, né? Do que vocês fazem aqui há tantos anos e de como vocês são recebidos lá fora? Olha, na minha visão, assim, o retorno ele se dá tanto ao nosso trabalho efetuado lá fora, no meu caso, né? E quando eu volto para o Brasil também, eu sinto que toda vez que eu volto, há uma nuvem de mudança também aqui. Me olham de uma outra forma. Eu já me dei conta disso. Já percebe isso, já né? percebo isso. Eu sei que em muitas escolas, passam muitas dificuldades, até mesmo, principalmente, alas passistas, né? Alas baianas. Não digo nem tanto velha guarda, mas eu acho que todos os segmentos que fazem parte da base dessa planta, eles sofrem um pouco. Eu costumo dizer que eu sou um pouco agraciado na mocidade. Eu já passei por outras escolas e eu já vi muita coisa acontecer. Eu já vi passista ter que pagar para olharem a bolsa enquanto ele samba dentro da própria escola. Sim. Meu Deus. Era algo assim, R$5 cada bolsa. E vambora. Eu tô aqui, a sua bolsa fica no chão, uma por cima da outra, e o cara cobra R$5. Eu vi, ninguém me contou. Então, assim, quando eu volto, e eu sou abraçado, principalmente pela minha escola, não digo só a minha ala de passistas, mas o meu trabalho ele passa a ser visto de uma outra forma. Quando eu vou, lá fora, nós de fato somos artistas. A gente é tratado, sabe, de uma forma que nós queríamos ser tratados aqui. Como deveríamos ser. Celebridade. Como deveria, exatamente. Celebridade, total celebridade. Você vê que as pessoas param a vida para se adequar ao momento que você tá ali. Sim. E aí, quando você volta, no meu caso, eu sou sempre muito abraçado pela minha escola, pela direção da minha escola, mas eu vejo pessoas que não são. Que a pessoa tá lá fora e o chefe aqui tá, mas você volta quando? Mas não pergunta se tá bem, não oferece um aumento salarial para que ele não precise viajar, porque a gente não viaja só por lazer, só pra né? ser celebridade. Exatamente, a gente viaja porque a gente precisa viver. Claro. Viver da arte do Brasil é matar um leão por dia. Sim. Sabe? E lá fora você vê, você sente a sua arte ser valorizada. Então não é só pelo retorno financeiro, mas sim em prol da arte. Eu ouvi uma frase há alguns anos atrás do Milton Cunha, que o passista, quando samba, cada toque no chão, ele tá invocando a sua ancestralidade. E é com base nisso que eu formo muito nas minhas aulas. Então, quando eu passo para alguma estrangeira, eu paro para explicar o porquê disso. Por que a gente samba? Por que o toque no chão? Né? Por que esse sentimento ele precisa vir de dentro para fora? Porque samba é sentimento. Sim. É emoção, é alegria. Ao mesmo tempo, é tristeza. Porque eu tô tocando o chão, emanando toda a minha energia em prol dessa ancestralidade que sofreu para que nós pudesse estar nesse lugar. Aqui. Sim. Entendeu? A questão fica... antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre a necessidade dessa valorização, né?
Nosso corpo representa o que a gente quer contar. A nossa arte é inerente da nossa formação. E quando eu digo formação, não estou falando formação acadêmica, não estou falando nenhuma formação da nossa vida, né? Muitos dos passistas, sambistas, são formados na estrada do samba, né? Nos terreiros, nos canteiros. Como é que o que a gente precisa fazer para aceitar melhor as diferenças dentro do carnaval? A gente é representatividade. Perfeito. Mas a gente sabe que o carnaval deixou há muito tempo de ser esse lugar da comunidade. Hoje a gente é business. Quando eu digo carnaval, estou dizendo escola de samba, né? A gente é business. A gente é aquele lugar em que, eu quero essa posição e eu posso pagar por ela. E vamos embora. A gente sabe que esses valores ajudam muito algumas escolas e outras nem tanto. Como é que a gente trabalha? E como nosso assunto é sobre representatividade, eu preciso voltar às crianças. Como é que a gente trabalha na cabeça, você que trabalha com projetoristas e você que tem um projeto em ala, de coordenação de ala de passistas, como é que você trabalha na cabeça daquele seu integrante dizendo, cara, vale a pena, o seu sonho não morreu não, vambora, porque ele vale a pena apesar de tudo. Dos pesares. Apesar dos pesares. Nossa, eu acho que é todo dia um trabalho de formiguinha, né? Eu falo isso até porque eu acho que eu sou o espelho da minha filha. E a gente, depois que é mãe, claro que eu sempre morri de medo assim. Eu ficava, será que minha filha vai gostar do que eu faço? Né? Não necessariamente. Mas a Yolanda ama samba, já, a criança de 5 anos. E quando eu falo para ela assim, filha, o que você quer ser? Ela fala, mãe, eu quero ser artista, eu quero sambar, eu quero viajar. Igual a senhora. Ela vem de uma família de artistas. Diferente, tem outro seria estranho ter outro caminho. Assim, só tem uma coisa que eu vejo que ela percebe, porque a gente tem pouco tempo juntas pra só, filha, hoje a gente só vai brincar, só vamos sair pra passear. Mas ela já entende, não já? Ela entende, mas tipo assim, geralmente a gente tira o domingo. O domingo é um dia que eu tiro pra ficar com ela. Então, mas eu acho que eu passo tanta leveza pra ela, que eu faço tudo, eu gosto tanto de fazer o que eu faço, de dançar, que hoje ela entende e ela fala com toda a convicção que ela quer fazer isso. Então, eu acho que quando as pessoas até me procuram, né, que eu incentivo essas meninas também que estão começando, gente, não desiste. É porque por toda essa dificuldade que a gente passa para ter reconhecimento, para conseguir trabalhar de fato, para conseguir trazer recursos para nossa família, você fazendo a sua verdade, sem ficar se comparando a ninguém, sabe? Eu acho que hoje em dia, infelizmente, com as redes sociais, isso piorou, né? Sim. As pessoas se comparam muito. Falo, isso pulsa dentro da gente, foi como você falou, é uma ancestralidade, é algo que é a sua missão, que você vai entender, você vai sentir. Então, quando você faz, você entende o que você está fazendo, você faz por amor, você faz com verdade, você consegue o êxito. Você consegue sobreviver daquilo. Sim. Então, é mais ou menos isso que eu tento passar, assim, para convencer eles a não desistir, porque percalço, obstáculo, vai ter o resto da vida. E em qualquer área, né? Em qualquer área. Quando você sabe o que você está fazendo, você faz com verdade, vai dar certo. E tem uma questão que a gente... Por mais que a gente entenda que a formação é fundamental, que a vivência é fundamental, vai ter aquela pessoa que vai estar, por exemplo, dentro de uma ala, né, de passistas. Todo mundo sabe que ela é melhor. Todo mundo sabe que ela está pronta. Só que ela nunca chega no lugar em que ela sonha, né? Por N motivos carnavalescos que fogem ao nosso poder, a nossa alçada. O carnaval, ele precisa se repensar nesse lugar para que a gente talvez construa um lugar de fato de representatividade. Pô, o Jorge é uma representação, eu vou chegar no lugar que ele está. Porque até hoje a gente tem outras posições, né? A gente ainda mantém, salvo algumas diferenças, pessoas do samba em posições muito específicas, né? Quando não tem tanto... Como é que vocês acham que vai ser esse futuro nosso dentro do samba? Olha, eu acho que esse futuro, ele tenta sempre se reconstruir de alguma forma, né? Hoje a gente vê muitas escolas dando oportunidade para musas de comunidade. Então a pessoa tem que ser ali oriunda da escola e dessas bases. Mas a gente sabe que isso não está em 10% do que de fato deveria ser. Não, né? Assim como, às vezes, a escola coloca uma rainha de comunidade ou uma musa de comunidade e essa pessoa, 2, 3 anos depois, perde o posto porque apareceu alguém querendo pagar. Que valorização é essa? Que escola de samba é essa que não está ensinando samba? Né? Então, nós, como gestores, como mentores, se nós não formos o espelho para essa
essas crianças, como vai ser? Sim. Como vai se construir isso? Né? Então, o que a forma com que a Luana colocou, eu acho essencial. É um trabalho literalmente de formiguinha. Porque você precisa colocar na cabeça daquela pessoa que a arte tá como forma expressiva, de forma libertária, e que aquilo é bom para ela. Por quê? Eu acho que ela já deve ter passado por isso também. Já me aconteceu muito. Tá, você trabalha com carnaval da aula de samba, mas você faz o que da vida? Todos nós, né? Né? Tá, aí, mas você, Tá, você mas você dança. trabalha com o quê? Mas você trabalha com o quê? Sim. Né? E Realmente. então, assim, o samba, a arte, ela ainda tá em um lugar obscuro. E não basta só a nossa voz, Sim. né? Dentro das nossas comunidades, dentro de uma escola de samba que não faz jus ao nome que leva, Uhum. né? O nome Escola de Samba se deu no Estácio mesmo, por conta dessa comparação. Não, lá é a escola que ensina a ler. Aqui eu vou ensinar samba. Então, Sim. eu vou levar esse nome. As escolas de samba hoje não estão ensinando samba. Eu tenho um projeto de danças há mais de 10 anos na Zona Oeste, que é o projeto Passos da Zona Oeste. E ali é exatamente para a gente fazer essa trilha. Não é comum meu fazer teste para a ala de passistas da mocidade. Você obrigatoriamente tem que passar pelo projeto. Por quê? No projeto, eu vou construir, vou te orientar e vou te ensinar o que é samba. Se eu tenho uma vaga na ala de passistas e 2 pessoas concorrendo, e Luana tem uma história imensa que é ir fazer teste lá. Você nunca teve oportunidade nenhuma, mas sempre teve o sonho. O sonho de vocês é o mesmo. Eu preciso condicionar o seu corpo para concorrer com uma vaga. Sim. Então, dentro desse projeto, a gente tem aula teórica do que é o samba, a origem do samba, a história da escola, né? Então, isso faz com que eu desperte em você não só uma narrativa de passista, mas sim uma narrativa mais ampla do que é a arte do samba para nós ali. Mas até porque eu acho que o passista ele não se entende artista ainda. Não O sambista não se entende artista. Não se entende. Né? Isso aí é verdade. O que você faz? Eu sambo. Tá, mas você é artista. A Viradouro tem um projeto do Instituto Viradouro. Sim. E às vezes eu trabalho com senhoras de corte e costura e eu pergunto pra ela, o que a senhora faz? Ela, eu bordo, eu costuro, eu faço essas coisinhas. Não, a senhora é artesã. As pessoas têm medo de se colocar nesse lugar. Essas coisinhas, sabe? A gente tem medo de se colocar nesse lugar. Agora, como é louco, né? 2 pessoas que construíram a sua história e continuam construindo sua história em cima do samba, são responsáveis por projetos. E não aquela escola que deveria ser, no sentido de que você percebe a ausência disso numa grande escola e não tem outra forma de você fomentar. Então, Origens é esse caminho. Passos do samba? Passos da Zona Oeste. Passos da Zona Oeste é outro caminho. Então, que a gente tenha mais projetos, né? Dessa forma, coordenado e dirigido por pessoas que vivem não só o êxito, né? Porque a gente se constrói com as dificuldades, né? Que a gente consegue aprender e falar, não, se eu tivesse aprendido isso antes, poxa, ia ser muito melhor. Há um tempo atrás, a gente estava junto na Viradouro e a Luana surge com a informação que ela estava grávida. E aí a gente falou, meu Deus, Luana tá grávida. E aí a questão era a felicidade de estar grávida e o medo de dizer que está grávida para uma agremiação, para o samba, dizendo que, meu Deus, porque assim, é 1 em 1 milhão, né, que fala, ai, que coisa maravilhosa. Luana, onde você tá com a cabeça? Mas, minha filha, você tinha tanta coisa. Como se fosse um óbvio, né? Como se fosse uma coisa, acabou para você. Você tem experiência nisso, Luana, e o Jorge também, porque convive com mulheres, enfim, que gestam, com pessoas que gestam, mas o que você, como mãe, sambista, pensa ou entende que deveria ser diferente nesse lugar, sabe? O corpo da mulher já é muito processado negativamente, né? No samba. Se você não tá com padrão perfeito, exclusivo, o samba deixou de ser um padrão perfeito, exclusivo. O samba no pé, né? A qualidade do samba deixou de ser a opção sine qua non, pra você estar em alguns lugares.
O que você diria para mamães, para meninas que pensam e que ficam adiando a gravidez, né? Com medo Conheço de... várias. Não é? Eu Várias também. amigas minhas Se falam colocando nesse lugar. que tem medo de engravidar justamente porque elas vivem disso, elas trabalham com o corpo, com a imagem. E realmente a maternidade, ela te faz ter uma pausa, né? O momento que você vai dar à luz a criança, o momento que eles são muito pequenininhos, você tem que cuidar. Há corpos que voltam rápido, outros que voltam devagar. Porém, eu sofri isso tudo que você falou, assim, de pessoas falando, mas você ficou grávida agora? Tipo, nossa, eu tava no caldeirão ainda até, quando eu engravidei da Ioiô, Sim. né? Ainda não tinha chegado a pandemia, a gente estava há meses antes da pandemia. Realmente, eu estava com um contrato fechado para o Havaí, para fazer um trabalho lá. A minha contratante, ela falou, na mesma hora que eu avisei para ela, ela falou, infelizmente, eu vou ter que encerrar o contrato com você. Eu falei, por quê? Eu vou estar com uns 4 meses na viagem. Ela falou, não, porque grávida, assim, eu não posso me responsabilizar, entendeu? Então, eu comecei a ver que era todo mundo, assim, te vetando, entendeu? Como se você fosse incapaz de fazer o que você faz há anos, porque você carrega um bebê. E o nosso corpo, gente, ele é super forte e saudável para isso. Eu tive acompanhamento a minha gravidez inteira. E a minha médica falava, minha filha pode dançar até o dia que você quiser ir lá para dar a luz para sua filha. Isso não é empecilho. Eu não entendo por que as pessoas fazem isso nas agremiações, nos trabalhos. Eu tinha trabalhos fechados, assim, até particulares mesmo. Olha, eu vou fazer o show tal dia. Lembra que a gente fechou? Vamos. Mas é porque eu tô grávida, tá? Tá grávida, Luana? Então vou ter que chamar outra menina. Mas por que não? É melhor não. Vai que você escorrega, né? Olha. Meu gente, Deus. que escorrega, gente. A gente até corre no salto já, de tão acostumada que a gente tá. Então, o que eu falaria para as meninas é, não desanimem. Eu não desanimei. Eu recebia várias mensagens assim, mas será que você vai continuar a dançar ainda? Eu falei, gente, claro que eu vou. Tudo bem que eu engordei 26 quilos. Eu vou dançar, eu vou andar com uma certa com dificuldade uma certa nesse dificuldade, momento. eu tava assim, já igual uma patinha. Mas, gente, o corpo volta. Eu acho que independente também do corpo, você nunca vai deixar de ser você, sabe? Há pouco tempo eu vi uma postagem da Tati Rosa se sentindo muito mal, falando que ela se olhava no espelho e não se sentia bem. Eu fui lá no privado dela na mesma hora, falei, Tati, pelo amor de Deus, você vai ser Tati Rosa, Sim. né? Se você tiver mais magra ou mais gorda, isso não vai tirar de você a profissional incrível que você é, a dançarina maravilhosa que você é, por favor. Não desista de você, isso é uma fase que você está passando. Se dê tempo, se respeita o seu bebê, Respeita o seu tempo, né? seu tempo do seu corpo voltar. Não tenham medo, meninas, não tenham medo. Se vocês têm um sonho de ser mãe, vão ser mãe, porque eu acho que tudo que é nosso, ele vem pra gente de alguma forma. Passe o tempo que passar, entendeu? Então eu sou muito tranquila a isso. Claro que eu também olhava no meu espelho, eu fazia igual a Tati, eu olhava no espelho assim e falava, gente, eu embaranquei. E agora? e essa questão do corpo feminino, né? Enquanto está grávida, né? E depois que pare. A gente fala muito sobre isso, da beleza do corpo enquanto a mulher está grávida. Isso a beleza da mulher grávida. E tem que ser respeitado. Sim. E mais do que respeitado, pode ser aproveitado pela escola de samba, para aproveitar para falar de assuntos, para criar personagens. Falta boa vontade, falta interesse, falta várias questões. Verdade. Muitas questões. A gente fala de representatividade em todos os lugares. A gente vive hoje numa repressão de todos os lugares. A internet gere a sua vida se você deixar. Né? A internet muda seus caminhos. A internet decide que você dança ou dança mal ou bem, se você tem estilo ou não tem. A internet é maravilhosa, mas ela tem um caminho que precisa ser lidado. Como representatividade que vocês são, como vocês lidam com os haters da internet? Aquela pessoa que, apesar de hater engajar, gente, é mentira dizer que você gosta de ficar ouvindo hater. Você vai ouvir uma mensagem ruim para acabar seu dia, mesmo que você tenha 20 mil boas. Basta uma para acabar seu dia, né? Como é que vocês reagem com esse tipo de informação? Olha, eu hoje, posso dizer, o Jorge de hoje, ele nem abre esse tipo de mensagem. Mas o Jorge de, sei lá, 5, 6 anos atrás, se ofendeu muito. Não foi algo diretamente a mim. Mas você quer acabar comigo, você falar do meu trabalho. Porque a pessoa não sabe o que a gente passa.
eu sou aquela pessoa que eu vou pra rua, eu compro tecido, eu estudo o que vai... A proposta do que ela vai usar. Então, eu não vou aceitar que ninguém fale mal de todo o esforço que eu fiz para chegar naquele denominador comum. E isso aconteceu há uns 5, 6 anos atrás. Houve uma falha no processo que acabou que a gente não conseguiu sanar da forma que deveria. E aí, ok, vamos entrar na avenida. Entrou na avenida, quando saiu, eram comentários, assim, absurdos. E aí você você rebobina. Assim, cara, mas eu passei por aquilo tudo. E ninguém sabe. Pô, ninguém sabe o que a gente passou, como é que foi, quanto que você acaba tendo que pagar, porque, né, tem passistas que não tem, que não... E aí você quer agregar todos. Aí tu fala assim, cara, eu falei, não, cara, vai pra casa passear, mano, porque não, se eu sinto aquela fala, aquela energia ruim, ela entra e aí ela vai te consumindo, ela vai desenhando os seus próximos trabalhos, porque aí você vai começar a trabalhar sempre pensando no que né, numa possibilidade do que aquele hater pode pensar, ou pode falar, ou pode fazer. E quase vira verdade, né, o que ele fala. Exato. Não, acaba que não é, né? Na sua cabeça... Acaba que vira, porque você começa a atuar em volta de uma bolha, de um espelho, esperando sempre alguma reação de alguém. E eu me vi nesse lugar. E aí foi quando eu falei, não, eu não vou... Então, assim, eu não abro, não me manda, porque eu não vou abrir, eu não vou ler, eu não. Passa direto. Eu passo direto. Eu acho que, assim, eu já... Claro que já tive haters, mas não tantos, assim. Eu acho que eu nunca sofri o que certas pessoas já sofreram, porque realmente tem coisas que são muito pesadas. Tem. Mas, por exemplo, eu acho que eu tive um caso que me doeu bastante, isso na época da Estácio ainda, que nem era esse boom da internet, mas quando eu era rainha da Estácio. Que teve o ano de... Foi São Jorge? Não lembro qual foi o ano, gente. Eu sei que... foi o ano de São Jorge, sim. São Jorge. Eu tinha combinado com a escola de cuspir o fogo na avenida, que a gente fez todo aquele... vai com os bombeiros, né? Porque libera, não sei o que, os bombeiros veio. Quando chegou no setor 1, tudo pronto, veio o diretor e falou, não pode fazer. Oi, o quê? Todo mundo, não, mas por quê? Não pode, para tudo agora, não vai fazer nada. Aí a cara da artista, no meio do negócio. Vai, a avenida toda. Agora, nesse jurado, pode? Não pode. Não podia ir em nenhum lugar. E, tipo assim, isso já com o desfile acontecendo. Nossa. Então, quando chegou no final do desfile, eu desabei a chorar. E aí, algumas pessoas filmando, né? A Estácio estava no grupo especial. Sim. Né? Seria e aí, eu me lembro de ter visto uma mensagem, assim, de um componente ainda que era da escola, tá? Falou assim... A escola inteira chorando, emocionada, porque estava no grupo especial, e Luana Bandeira Rainha chorando porque não cuspiu o fogo. Tipo assim, como se fosse o cúmulo, que eu tava assim, me achando demais, e que era o cúmulo aquilo. Sendo que ele não parou pra ver que eu era uma artista que fui simplesmente... cerceada. Desrespeitada. Porque eu fiquei meses ensaiando a coisa. Sim. Pra chegar no dia do desfile. Se fosse assim, na concentração, Luana, você já vai saber que você não vai fazer. Não, esperar o desfile começar, esperar tudo, os bombeiros do meu lado, tudo preparado para falar que eu não posso fazer. Gente, isso é uma falta de respeito imensa com o meu trabalho. Sim. Pelo amor de Deus. Então, assim, aquela mensagem chegou assim em mim e eu falei, gente, que isso? Só que eu já, ao contrário de você, né, amigo, eu não respondo. Eu preferi engolir aquilo e, tipo assim, o tapa na cara ser de outro jeito. Mostrar que eu continuo no meu trabalho. Fiquei muito chateada, mas aí o pessoal da Globo me chamou e eu cuspi o fogo na época lá no G-Show, no programa da Fátima Bernardes. Aí deixei pra lá. Mas, tipo assim, hoje em dia já não sei se eu deixaria tanto. Acho que eu botaria a boca no trombone, como eu estou botando aqui. Eu sou essa pessoa que bota a boca no trombone. Respeite o trabalho do artista, porque a gente estuda, gente. Vocês acham que a gente nasceu... Tudo bem, a gente nasceu com um dom, mas a gente estuda para aprimorar. E a gente trabalha muito para que aquilo fique maravilhoso. Então, por favor, respeite o artista. Isso foi uma falta de respeito tremenda. Agora, por exemplo,
Essa é a minha última gestação, né? Como eu passei por uma gestação, que infelizmente meu filho faleceu depois de 2 dias. Foi um choque muito grande pra mim. Primeiro, eu emagreci demais. Acho que quando você até me chamou pra aquela coisa do Natal, da Viradouro, Sim. eu tava bem magrinha. E aí depois eu comecei a engordar. Então, assim, eu acho que eu ainda tô nesse período, tem menos de 1 ano, tem 10 meses que isso aconteceu. Período que meu corpo ainda tá. Oi, o que aconteceu, Entendendo, né? né? Eu não amamentei, as pessoas não entendem, eu acho, o corpo da mulher, como você falou. Sim. Eu não amamentei, eu tive todo um processo de gestação, do parto em si, e eu não amamentei, eu não tive meu filho no colo. Então, o corpo da gente, ele demora, gente, a entender. Aí as pessoas, várias vezes, você tá grávida? Você... O que aconteceu? Essa barriga é igual de grávida. Gente, meu corpo tá em processo. E eu não tenho vergonha dele, não. Até porque eu sou uma pessoa que eu prezo pelo natural. Não tenho nada contra quem bota seu silicone, quem faz os procedimentos estéticos. Tudo é válido. Porém, eu tenho meu tempo e eu acho que eu vou voltar. Então, várias vezes eu leio isso na internet e eu pouco me lixo para poder falar alguma coisa. Mas acho que, sabe? acho que isso é maturidade, né? Sim. O tempo vai te dando isso. Sim, eu... Entendendo que não vai. Às vezes não vai. Eu não tenho essa maturidade, não, tá? Eu sou do Jorge, eu não vejo, eu não leio, eu não quero saber, porque eu sei que não vou ficar bem. Pra eu responder, não vai custar. E aí o meu nível de E a minha resposta resposta não é. é isso, é isso. Não é muito polida. Esse é o ponto. E aí vai virar uma Não, alavanca. com um vídeo meu que ficou até viralizado lá no Nego da Moé há pouco tempo, tinham bastante comentários sobre isso. Eu abri uma caixinha de pergunta, era um monte de gente perguntando: você tá grávida? Você tá grávida? Aí eu fiz um stories no meu Instagram falando: gente, eu não tô grávida. Passei por um processo há alguns meses e é isso, entendeu? Eu tô bem. Tô Se aqui. vocês não estão, isso aí é um problema de vocês, não meu. Não, e é essa relação, né? A necessidade que a pessoa tem no samba, na vida, em qualquer lugar, de gerir a sua vida, né? Como se ela não tivesse. E ela não tem. Na verdade, ela não tem a vida dela. Porque eu acho que a pessoa que tem tempo Pra fazer esse tipo pra de fazer esse tipo de comentário, comentário não tá feliz, não tem vida. A gente vive um momento de construção na beira de um carnaval, né? Nós estamos à beira de um carnaval. E cada ano a gente constrói um projeto novo, né? Uma história nova. Muitos são os enredos que falam da representatividade do povo preto, outros são os enredos que constroem outros caminhos. Durante algum tempo, acho que dos 2 últimos anos, a gente vem vendo pessoas reclamando muito sobre isso. Né? Nossa, mas só tem enredo afro. Nossa, mas quanto enredo afro? Como se fosse, enfim, como se tivesse finito, né? Como se fosse uma coisa que... Eu tenho uma opinião formada, assim. Então fale, bem olha, enfática por essa pausa de Jorge, eu tenho uma opinião formada, eu quero ouvir a sua opinião. Cara, primeiro que é muito fácil você falar midiaticamente que você apoia, que você ama o carnaval e não querer falar do povo preto. Então, né, 2 pesos, 2 medidas. E aí você fala, mas é o enredo afro. Tá, mas uma escola tá falando de Oxumaré, outra escola falando de Logoendé, a outra escola do povo banto, a outra escola traz, né, a origem do povo banto para o Rio de Janeiro. Então não é tudo afro. Mas o que incomoda é colocar o povo preto em pauta. Em protagonismo. Em protagonismo. Então, esse protagonismo é o que incomoda. Não é o enredo ser afro. Sim. Entendeu? Porque, né, não nesse século, mas no século passado, muitas escolas falavam de países europeus e estava tudo bem. Sim. Então eu posso falar de França, posso falar de Alemanha, posso falar de... Muitas vezes. Né? Várias, diversas, e tá tudo bem. Aí eu tenho 12 escolas no especial. 10 falam de temas afros, abrangentes, e aí, não, porque tá falando muito de preto. Não, porque tem muita macumba. Não, mas é dali que esse samba veio, querido. Então vai falar sim. Sim. É um ato de protagonismo do povo preto. Então tem que falar sim. É o nosso espaço, é nosso direito e é o nosso momento. E é o que sempre foi reprimido, né? Exatamente. Então agora tá até porque o carnaval em si, né, a escola de samba em si, se nós formos nas entrelinhas de 100, nessa construção de 100 anos para cá,
O carnaval, ele sempre teve, entre aspas, esse lugar do aqui eu posso tudo. Então, aqui eu posso falar do povo preto, aqui eu posso falar das minorias, Então, o carnaval em si, ele é um lugar de militância. Possibilita essa militância. Entendeu? Por vezes faltou interesse, né? Por muito, até hoje falta. Até hoje falta. Mas ele é o ambiente que permite essa audácia nossa, né? Sim. É onde nós vamos encher o nosso peito. Então, não existe, na minha cabeça, não existe essa coisa do tem muito enredo afro, tem muito... vai te catar, irmão. Pra mim, eu acho que um dos papéis fundamentais da escola de samba é isso, é dar o protagonismo a quem nunca teve. Exatamente. A pegar um artista da escola de samba que ninguém conhece e fazer com que ele seja uma celebridade. Sim. Mesmo que comece no mundo do samba para depois expandir para outros lugares. E é fazer o papel da escola, né? É o papel da escola. Que é contar uma boa história, abraçar esse universo que foge da bolha do carnaval para as pessoas entenderem. Sim, quanta gente vê carnaval, quantas escolas públicas aproveitam dos enredos para levar a matéria para dentro da sua escola, para conversar. E eu sempre falo isso, sim, isso devia ser uma contrapartida gerida com dinheiro público. O dinheiro público não dá dinheiro para as escolas de samba fazerem carnaval, exige também palestras dentro da escola pública, que o carnavalesco vá lá uma vez por mês, que divide, são 12 escolas, uma vez no mês vão um carnavalesco de grupo especial falar do seu enredo, né? Fazer essa troca. Olha, eu vi muito isso, dando um adendo, no enredo de Exu, da Grande Rio. Exu sempre foi estigmatizado, né? Aquela coisa do diabo, aquela coisa forte. Exu é isso, Exu é essa representação do infinito, do enigma. Você não sabe se ele tá de bem, se ele... E eu vi muitas escolas levarem essa temática do Exu após o campeonato da Grande Rio. Então, eu acho que um enredo bem estruturado, bem explicado, ele ajuda a desmificar essa oratória que se tem hoje do negativismo do protagonismo preto, sabe? Então, é exatamente nesse caminho. O enredo bem explicado, ele vai ajudar a sociedade a entender melhor a sua própria história. É um novo olhar, né? Não só entender melhor, né? Conhecer a verdadeira história. A verdadeira história, isso aí. Não é? Que é bem importante, assim, porque a gente conhece pouquíssimo da verdadeira história, principalmente né? Começa pela descoberta do Brasil, né? Ele já estava aqui. Cheguei. A data que eu cheguei no Brasil. A gente já está finalizando o nosso papo. Ainda temos coisas para conversar, mas eu queria falar de vocês enquanto artistas do samba. O que o samba mudou enquanto técnica, enquanto formação mesmo, samba prático? Quando vocês começaram a sambar no projeto, quando você começou a dar capoeira para o samba, o que vocês entendem de melhora, de piora no ensino dessa modalidade, que é de dança que a gente está falando, dessa modalidade, que já é uma modalidade vinculada ao sindicato de dança, então é importante ser dito isso, o samba é uma modalidade vinculada ao sindicato, que você sambista, você passista, pode ser sindicalizado, né, no sindicato de dança. O que vocês acham que mudou para melhor ou para pior, enfim? Pode começar, amor, pode começar, porque isso aí... Esse aí tu vai falar bastante. Então, eu acho que, da minha época para cá, quando eu comecei no samba, eu acho que ainda tava nessa movimentação, né? As meninas sambavam, mas assim, o importante era mesmo sambar e tal. Você, só por estar ali com aquela atitude de mulher, já era coisa assim maravilhosa, você samba muito. E aí eu peguei a fase que isso estava transicionando. Já vinham gente com muitos passos e tal, por isso até que eu entrei para dança de salão. Na época, eu com 18 aninhos, eu fui procurar o Jimmy de Oliveira, na época, para poder fazer lá o samba funkeado, que ele ensinava, que tinha muita troca de perna, porque eu falei, isso vai me acrescentar no meu samba de passista, eu vou me sobressair mais se eu aprender esses passinhos, não ficar só no básico. Só que hoje em dia eu acho que a coisa fugiu demais, na minha concepção. TikTok, descaracteriza um pouco. Porém, como a gente tem, assim, cada um com seu estilo, né? E eu acho que a falta também da gente ter
sei lá, uma formação. Quem forma esses profissionais? Você é profissional, ele não. Como que a gente vai fazer isso? Qual é a base, né? A gente tem uma base, porém ela é muito livre, entendeu? Então, acho que assim, tem uma coisa boa, que hoje eu acho que a didática hoje em dia é muito melhor. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula de samba, eu tentava ensinar um balanço e as pessoas não estavam conseguindo pegar. Aí eu falava, meu Deus do céu, por que eles não conseguem pegar uma coisa que pra mim é tão fácil tão simples, de fazer? né? Aí o meu irmão, o Marcos, como ele é da dança clássica, né? Eu Sim. nunca passei pelo clássico, eu sempre fui do popular. Ele falava, Luana, você tem que decupar os movimentos na sua aula, Luana. Pise junto. Pra você é fácil, pra eles não é. Hoje eu acho que essa didática tá muito mais clara na nossa cabeça. Eu acho que isso evoluiu muito a forma com que a gente ensina o samba. Mas eu acho que essa coisa de misturar TikTok com isso, com aquilo, com Vogue, com não sei o quê, às vezes fica um pouco demais e a gente esquece dessa essência, que o samba tem essa força, essa pegada ancestral que eu não sei te explicar. Descaracteriza, né? É um ziriguidum, né? É descaracterizar a modalidade. É aquela questão que a gente fala. Jorge já vai falar, assim, da modalidade. É uma modalidade de dança que tem técnica, que tem passo, que tem história. E a galera que aprende a dançar vai dar aula. Né? E nossa, você... Eu vou então falar então vá, não vou antecipar nada. Pode falar. Posso? Então vamos lá. Então, eu entendo que o samba, ele recebe muitas... Ele vem ao longo desses anos recebendo muitas influências de outras danças. E isso acontece mais aqui no Rio de Janeiro, porque se a gente for voltar, né, pegando três grandes referências de samba no pé, a gente tem Rio, São Paulo, Bahia. Né? E aí quando você chega na Bahia, você tem aquele samba baiano, que é o pé todo no chão, muito quadril, enraizado. E aí você sai dele, você passa para São Paulo. Muito quadril, o pé mais batido no chão e muita perna, pouquíssimo braço. Isso aí. Pouquíssimo tronco. Quando você chega no Rio, já é um samba mais clássico. Mulher samba na meia ponta. Há 15 anos atrás, o homem sambava no calcanhar. Com a evolução das escolas, das baterias em seus BPMs, o samba masculino passou para meia ponta rasteira por conta da velocidade, da aceleração, né? Exatamente. Então, o samba no Rio de Janeiro ele recebeu muita influência do balé, do jazz, da dança de salão. Então, quando você coloca esses três sambas um do lado do outro, você vê nitidamente que é muito diferente. Né? O samba feminino aqui tem que ter muito braço, muita postura, porque isso veio do balé. Né? Da primeira, segunda, terceira, quarta, e sobe, desce. Sim. Sabe? Então, eu não vejo isso como errado, porque eu acho estilos. Que cada o lugar... samba é isso e ele vai recebendo essas influências. Eu acredito até que nós estamos em um momento de mais algumas mudanças, né? O samba, ele, de tempos em tempos, influências vão circulando ali. E a gente vai se adaptando com relação a isso. Até aí, ok. Só que o que acontece hoje é exatamente o que você falou, a falta de formação. Então, nós temos muitas pessoas hoje que fazem aula de samba, são alunos, e se acham professores. E dão aula sem técnica, sem didática, sem decupagem de movimento, sem entender como é o corpo do samba. Eu fui dar uma aula lá em Paris, há cerca de 3 meses atrás, onde a aluna falou na minha cara que ela tinha feito uma outra aula, não sei com quem, mas ela disse que eu tô entendendo agora o movimento. Eu tive uma aula há 2 semanas atrás e ele falou que eu não sambava bem porque eu sambava com o sentimento. Como assim? Você vai sambar como? Se não tiver sentimento? Eu tenho a sensação que o Jorge sabe quem é esse professor. Ele jamais vai falar pra gente. Mas a gente deixa no ar. Mas, Jorge, a gente fala sobre isso assim, o tempo inteiro, né? O samba é sentimento.
Samba é sentimento. Antes de qualquer movimento que você faz, porque o samba tá no corpo, né? A Yolanda samba antes de aprender qualquer outra coisa, né? Falar, se bobear. Né? Porque tem a ver com sentimento. Essa semana eu tive lá, vou voltar, esse assunto vai que eu lembrei. Lá na Viradouro teve uma recepção aqui, eu chamei a Luana para dar uma parecida lá, ela estava com um compromisso, com umas meninas da Farm, um projeto que a gente fez lá. E eu chamei o Valci Pelé, que é sempre da Viradouro, para dar uma aula. Eu fiquei tão assustado com a quantidade de material que ele trouxe, porque ele chegou com cone, com corda, com não sei o quê, com hashi de comida japonesa. Eu falei, cara, e aí? Pra mão, né? Eu falei, meu Deus, isso é um professor com didática. Gostando ou não, cada um tem o seu estilo. É um professor com didática, e você vê que no final de meia hora de vivência, a galera aprendeu alguma coisa. Sim. Né? Você percebe que se aquilo virar um mês, né? Exatamente. Uma prática, ele vai chegar a algum lugar. Com então, certeza. acho que é isso que falta, né? Didática. E entender as diferenças. E dentro disso, dessa falta de didática, eu acho que o segmento passista ele deveria dar uma atenção maior a isso, porque a coisa está se perdendo. Verdade. A coisa está se perdendo. Muito professor que chega em aula passa uma coreografia, né? Passa a seu modo. Quem se destaca melhor naquela turma vem pra frente, ele faz um vídeo, posta e é um ótimo professor. Sim. E aí? Porque faz as coisas assim mirabolantes. Só falta colocar um tecido e descer rodando. É só que e falta. A essência fica onde? Na casa do... Foi. Lá mesmo. Dele, na casa dele. Porque a gente tem uma questão que é muito forte, é muito, muito poderosa, né? A gente volta a dizer que as mídias sociais foram responsáveis, a internet foi responsável por muito desse ensinamento imediato. Ao mesmo tempo que a pandemia nos ensinou que a gente pode aprender à distância e que a gente criou turmas, a internet ensinou também coisas que a gente não devia, né? A coreografia inteira em 30 segundos. Nada é maior que 30 segundos, mas enfim, isso era papo com uma vida. Aqui no Códigos do Corpo, a gente vai criar um quadro. Vocês são o primeiro, né? Os primeiros do Código do Corpo. E comecei maravilhosamente bem. Eu queria que a gente encerrasse com vocês não só se despedindo, mas entregando para mim qual o código de vocês. Qual o código? O que vocês querem deixar com a dança de vocês, assim? Para quem daqui a 10, 20, 30 anos estiver assistindo o Jorge ou Luana nos vídeos, aqui, o que vocês gostariam de deixar para essas pessoas? Bom, eu quero deixar a minha verdade. Eu acho que com a minha dança eu falo quem sou eu, sem palavras. Eu espalho amor, mesmo quando eu recebi coisas horríveis, dores. Eu acho que eu consigo, com a minha dança, transformar até os sentimentos ruins e tirar de mim o melhor. Eu acho que é isso que eu quero deixar, assim. Com os meus alunos, eu falo, eu não quero cópias de Luana, eu quero que você descubra a sua verdade, e a sua verdade vem através das suas vivências, através daquilo que você acredita, né? Não é só fazer passos, né? Você sentir e saber o que você está fazendo. Então, é isso que eu quero deixar, assim, quando pensarem em mim, quando já não estiver mais aqui, sei lá, ou tiver me aposentado, que eu dancei toda a minha verdade e toda a minha história. Perfeito. Cara, Jorge Lousada por Jorge Lousada é sentimento, né? A minha dança é sentida. A minha dança, ela é enraizada num poder, numa magia, porque eu costumo dizer ao meu segmento, né, que a quadra da escola de samba é o nosso pódio, é o nosso nirvana, e nada te toca naquele momento. E assim eu levo para os ensaios de ruas, assim eu levo para Marquês de Sapucaí. Aquilo ali é o nosso nirvana. Porque eu recebo muitas pessoas lá com diversos problemas. Então, nós, coordenadores, né, diretores, a gente passa a ser um pouquinho psicólogo também. E aí você precisa criar um ambiente que possibilite que aquela pessoa entenda que naquele momento ela é a sua própria estrela. E eu levo hoje essa realidade do que se formou o carnaval para mim, né? Da forma com que ele se construiu lá atrás.
E se não fosse o meu sentimento em cima do meu corpo e da minha dança, não existiria o Jorge Lousada hoje. Então, o sentimento, para mim, ele é o que reverbera e o que salvaguarda a minha dança do samba. Meus queridos, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. É uma honra. É muita alegria ter vocês, não só como parceiros nesse projeto, mas como amigos, como profissionais que trabalham juntos, né? Então, muitíssimo obrigado mesmo. E assim termina nosso primeiro episódio do Código do Corpo. Eu quero dizer para você que, se você chegou até aqui, tem muito mais coisa para vir aí. Então, preste atenção, fique atento, porque o Código do Corpo é para sempre. Obrigado, viu?